Irmãos em Cristo, hoje, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, já findando, o fim do ano, mas para a Igreja Católica, estamos iniciando o ano litúrgico. E o Evangelho de hoje, nessa sexta-feira, está em Mateus, no capítulo 1, do versículos 18 a 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho de hoje mostra para nós a origem de Jesus Cristo. Quando Deus mandou um anjo até Maria dizer para que ela teria sido escolhida para ser a mãe do Salvador. O evangelho de ontem nos mostra a origem da família de Jesus Cristo, os antecedentes, os seus passados. Então, e hoje o Evangelho vem nos mostrar para nós a origem de Jesus Cristo. Foi quando o anjo apareceu para Maria e disse para ela que ela seria a mãe do Salvador, seria a mãe de Jesus Cristo. E ela, no primeiro momento, ficou preocupada porque ela não tinha tido relação com nenhum homem. Mas aceitou, porque ela sempre foi fiel a Deus, sempre foi fiel na oração. E ela aceitou o que Deus havia mandado para ela, que ela fosse a mãe do Salvador. E José ficou naquele primeiro momento, ele ficou um pouco perturbado com aquilo e resolveu, nem em segredo, rejeitar Maria. Mas não, Deus, na sua sabedoria infinita, no momento que José estava dormindo, também mandou um anjo até ele, para dizer para ele que não precisava se preocupar. E o que estava acontecendo com Maria, a sua futura esposa, que havia sido prometida para José, que ele não precisava ter medo, porque o que estava acontecendo com Maria, a gravidez dela, seria de uma criança, diferente das outras, das demais, porque ele seria, Jesus Cristo, o que viria para salvar a humanidade daquela época. E José, ao acordar no dia seguinte, resolveu aceitar Maria, sabendo que ela estava grávida, não dele, mas estava grávida sim do Espírito Santo. Que o que vinha ali, que estava vindo ali, seria Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Maria e José foram obedientes ao Senhor, acolheram sua palavra e ele pôde realizar sua promessa. Ou seja, às vezes a gente tem que ser mais obediente a Deus, naquilo que Deus quer da gente, que Deus precisa da gente, Já para finalizar, esse momento, dessa meditação desse evangelho,
Tem uma reflexão aqui interessante, né? Na liturgia diária do dia de hoje, né? Que nos traz uma mensagem muito bonita, né? É uma motivação inicial. Jesus vem do alto e assume nossa condição humana. José, homem justo e fiel, reconhece quem é aquela que Maria traz. Quem é aquele que Maria traz em seu seio bendito. E não hesita em assumir com ela o mistério da encarnação do Verbo. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Quem acolhe a vontade divina torna-se sinal do Senhor ontem e hoje. Quanto mais José admirava Maria e nela confiava, quanto mais a amava, tanto mais sofria em seu coração, justo que era, entregou-se totalmente nas mãos de Deus, pedindo ardentemente que o orientasse. Foi prudente e confiante. E tão logo soube com certeza o que devia fazer, aceitou uma mudança completa em seu projeto de vida. E recebeu Maria como esposa e o menino como filho. E nós, o que devemos fazer? Devemos jamais nos opor ao que for da vontade divina. Então, meus irmãos, aqui fica essa reflexão, né? Que Deus, né, nos mostra para nós que nós não devemos preocupar, basta a gente confiar no que Deus tem para nós. Conforme, né, essa pergunta no final dessa reflexão aqui, né? E nós, o que devemos fazer? Devemos jamais nos opor ao que for da vontade divina. Tenham todos, né, um excelente dia, uma excelente sexta-feira, né? Um final de semana abençoado. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma feliz sexta-feira a todos. Amém?